Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimo, quanto a nós, amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, entretanto odeia seu irmão, é um mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. Então, já aí, nesse comecinho da primeira leitura, já diz tudo. Já diz sobre a questão de muita gente, onde muita gente quer ir comungar, vai para o Santíssimo Sacramento, se ajoelha, e aí não tem coragem de falar com seu irmão. Não tem coragem de falar com a pessoa, dar um bom dia, uma boa tarde. É claro que tem situações que dá pra gente falar com o outro. Ou seja, vamos supor assim, dentro da missa, aí tem uma pessoa que tá longe de você, dos bancos. É claro que você tem como falar com aquela pessoa. Tudo bem, mas tem gente que passa de frente a você e finge que não lhe vê. Quando é a questão que você viu aquela pessoa e não falou, você viu e não falou, você não tá amando seu irmão. O que é um bom dia, uma boa tarde. Agora, se você não viu aquela pessoa, passou, já é outra coisa. Porque sua mente, sua consciência tá tranquila. Então, cada um de nós é preciso meditar. Porque às vezes está dizendo que está amando Deus, mas está cheio de orgulho por dentro e rancor. É o que Deus não quer da gente. Não adianta a gente querer dizer que ama a Deus, vai no Santo Sacramento, faz adoração, vai para a missa todo domingo e tem raiva de alguém. O amor de Deus não está em você. Não é que você não seja filho de Deus. Todos nós somos. Mas o amor que habita em Deus não está dentro de você. Porque veja bem, você não pode ter raiva, rancor das pessoas. Quando as pessoas se intrigam de você, já falei nesse vídeo, já falei nos vídeos. É diferente. Tem uma explicação minha aí nos outros vídeos atrás. Vocês podem pesquisar, quem tiver interesse. Que eu vou falar sobre essa questão. Mas quando você tem raiva, tem rancor, tem ódio, você quer vingança, o amor de Deus não está em você. É preciso que o amor de Deus habite no nosso coração. Senão nós seremos mentirosos. Veja que ela que eu falo logo de primeira. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, entretanto odeia seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. Como é que eu digo que amo o meu irmão? Mas o irmão que está falando não é de sangue, é o irmão próximo, as pessoas que você convive. Porque muitas das vezes o próprio irmão seu de sangue vai vou dizer assim, é contra você. Mas o irmão que a leitura fala é todas as pessoas. Quando a gente não pode criar ódio nem rancor. Vamos ter cuidado. Outra questão aqui que eu passei também e não comentei um pouquinho foi na questão do se amamos a Deus é porque Ele nos amou primeiro. Se nós chegamos a amar a Deus, se nós chegamos a adorar a Deus, é porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, quando a gente reza, ali foi Deus chamado de Deus, o Espírito Santo dentro de você. Quer que você reze naquele momento. Eu fico assim, muitas vezes até impressionado comigo mesmo, porque às vezes eu costumo rezar 3 horas da tarde e posso estar fazendo o que for. Quando é 3 horas da tarde, ou 3 e 5, não é nem só os 3 em ponto, mas ou antes um pouquinho, ou 3 horas assim, 10 minutos a mais, ou 5, sempre acordo, vejo o horário para poder não passar. É como se
Deus, o Espírito Santo me dissesse, está na hora. Então tudo isso é Deus, é o Espírito Santo que nos usa. Não adianta nós se mascarar. É por isso que muitas das vezes eu e você cai no pecado mortais do 10 mandamentos, é porque a gente começa a se orgulhar. Por exemplo, eu rezo porque eu sou bambambam. Fulano não faz isso, eu faço. Nós temos que ter criatividade e saber até conversar para a gente não estar sendo orgulhosos, porque tudo vem de Deus. Que nem fala a leitura aqui. Quanto a nós, amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Por exemplo, como eu já falei também, essa questão da gente participar de missa, da vontade de ir uma missa, é Deus que te chamou. Foi Deus que te convidou. Quando alguém chega a você que te chama, é Deus convidando você. Continuando aqui a primeira leitura. Amar a Deus, entretanto, odeia seu irmão, o mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. E este é o mandamento que ele recebemos, aquele que ama a Deus. Amar também o seu irmão. Todo o que crê que Jesus Cristo nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou, alguém amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Olha que parte importante. Todo aquele que crê em Jesus Cristo nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou, alguém amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber quem amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Quem ama a Deus tenta guardar os mandamentos. Se esforça para guardar. Por quê? Porque é a chave importante do reino dos céus é os mandamentos. Não é que você não vai pecar. Não é isso. Nós na meio da sociedade não tem jeito. No meio de tanta coisa não acaba pecando. Até porque o mundo hoje não tem mais respeito. E aí as pessoas de qualquer jeito e tudo mais. Então, quando você está dos 10 mandamentos que a leitura está falando, é o seguinte. Vamos supor assim, que você confessou agora. Aí você, com 8 dias ou 15, você tornou pecar. Aí com 15 dias, um mês, 2 ou 3 ou 4, você confessa. Pronto, você está nesse mandamento, você está vigiando. Por quê? Porque você pecou, mas você reconheceu que pecou e foi confessar. É isso que a gente tem que praticar. Porque veja bem, se a gente começar a pecar, um pecado mortal, caiu nenhum, você sabe, sua consciência sabe que você caiu naquele pecado mortal. Porque a nossa consciência é Deus que está falando por nós ali. Então, com quanto mais frequência você se confessa, mais é difícil você cair nos outros pecados. Ou seja, é difícil cair nos outros pecados, vai ficando mais forte. Mas quando você demora de se confessar, acontece que você vai caindo em outros, daqui a pouco caindo em todos sem perceber. Por isso que a gente tem que confessar o máximo possível, quando a gente peca nenhum pecado mortal. Temos que correr para confessar, porque senão você vai ou eu vai cair logo em outros. E aí vai gerar uma escada, como se fosse você estivesse subindo uma escada, o degrau, lá em cima. Aí o degrau lá em cima, quando você pisa, caiu nenhum, pisa. Aí de repente você vai descendo, caiu em outro. E vai descendo. Quando der você está na lama. Ou seja, em todos os pecados que tem um 10 mandamentos. E você nem percebeu, nem percebe. Porque o inimigo ele é assim, dessa forma.